esse caso do load aqui, né? Então, a ideia agora é nós congelarmos, é nós travarmos o pipeline, tá certo? Então, se vocês lembrarem lá, eu tinha colocado dependências, conflitos e travamentos, tá? Então, nós temos as dependências, nós temos os hazards, né? Nem toda dependência gera hazard, ok? E nem todo conflito gera stall, ok? Nós tivemos algumas situações de conflito, como esse das instruções sub e end, é um conflito, né? Porque veio de uma dependência verdadeira de dados, só que eu resolvi ele totalmente não dar de forward, tá certo? Agora, veja, a mesma dependência, né? A mesma dependência RAW, agora porque mudou o tipo das instruções, eu já não consigo resolver pela unidade forward, tá? Então, nesse caso, existem mil e uma maneiras aqui de resolver isso, né? Mas eu quero mostrar uma possibilidade que agora tem penalidade, tá? Que essa ideia de stall, de você congelar ou você travar o pipeline, justamente faz com que apareça um ciclo vazio, tá? É o mesmo efeito de ter um NOP, tá? Só que o NOP, ele é inserido pelo compilador, tá certo? Então, o que acontece? O NOP, ele vai para a memória, aquele NOP, ele vem para a memória cache, né? Eu busco o NOP, tá certo? A ideia de você resolver isso agora, e de nós resolvermos essa situação do load aqui, vai ser muito parecida com o NOP. Vai aparecer um NOP, tá? Só que esse NOP vai ser em hardware, ok? Sendo em hardware, eu não vou sujar a memória. Eu vou perder um ciclo, ok? Mas não vou sujar a memória. Tudo bem? Então a ideia de stall ou de travamento, né, é congelar as instruções anteriores, né, em seus respectivos estágios. Então o que nós vamos fazer? Aqui já está direto, né? Vamos pegar aqui o caso do load, né? Nós temos uma instrução aqui, o end, que depende do load via registrador $2. Está aqui a dependência, né? Está claro para vocês nesse ponto aqui que essa dependência aqui com o load eu não resolvo via forward. Ok? Tem que estar claro. Então, dito isso, pessoal, o que nós vamos fazer? A estratégia que nós vamos usar aqui vai ser, nós vamos identificar essa dependência, nós vamos identificar que é um load, tá certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos segurar a instrução end e todas as anteriores a ela. Por isso que a ideia é de você travar, ou, como está dizendo aqui no slide, congelar, tá certo? O pipeline, né? Só que você vai congelar parcialmente, né? Você vai congelar de um determinado estágio para trás, para o início. Para a frente vai continuar tudo normal, ok? Porque para a frente as instruções não têm a ver com isso, né? Então elas vão continuar normalmente, tudo bem? Então o que nós faremos, pessoal, é o seguinte, ó. Vocês sabem muito bem que eu faço a decodificação das instruções nesse segundo estágio aqui, né? O load, ele é buscado no primeiro estágio. Aqui no segundo estágio, eu decodifico. Então, eu sei que é um load. Eu sei que é um load a partir daqui, ó. Né? Desculpe. Eu sei que é um load a partir desse... Perdão. Eu sei que é um load aqui, ó. Nesse estágio EX, eu sei que é um load. Ok? Então, o que nós faremos, pessoal? Nós vamos colocar uma unidade de detecção de conflitos, tá? Nós vamos fazer mais um hardware, vamos adicionar esse hardware aqui, olha, no estágio ID, tá certo? E esse hardware aqui, ele vai pegar a instrução que está na frente e vai verificar, é load, entendeu? Se for load e se tiver uma dependência RAW, ok? Então eu vou congelar o pipeline daqui para trás, ou seja, o ID e o IF vão ficar congelados. Tudo bem? O que significa ficar congelados? Significa que ele não vai deixar escrever no PC, né? Porque o PC está, não é isso? Ele está somando lá mais 4, correto? Ele pode até somar, mas se eu não deixar escrever nele, ele vai somar de novo o mesmo valor. Ok? Então eu vou congelar o PC, não vou habilitar a escrita no PC e não vou habilitar a escrita nos registradores de pipeline. Tá? Então ele vai tentar, e na memória vai buscar a instrução, vai tentar escrever e não vai conseguir. Tá? Então as instruções vão ficar as mesmas. Mas, então o stall ele começa após essa unidade? Então? O stall ele vai ser o resultado dessa unidade. Né? Mas então, por exemplo, ali seria quando o load estivesse na ULA, eu já teria o stall no estágio anterior. Isso, quando o load estiver na ULA, né, e eu estiver aqui no estágio anterior uma instrução dependente, né, aí eu já travo aqui.
Ok? Aí, o que vai acontecer? Ele vai estar buscando... Você vai saber a dependência também na ULA também, né? Oi? Só vai saber a dependência na ULA também. Né? Porque o anterior já vai ter pego os registradores dele. Na verdade é o seguinte, eu preciso fazer com que o load tenha distância 2. É isso que eu preciso fazer, entendeu? Porque a distância 2, ela é resolvida por forwarding. Entendeu? E se eu tiver o load aqui, o load na ULA e uma instrução aqui no ID, essa distância é 1. Né? Se elas dependem. Então como é que eu faço para ter distância 2? Eu deixo o load ir para frente e seguro a instrução aqui atrás. Por um ciclo. Foi o que você segurou ali no ID, ali no hash. Exatamente, aqui em cima, né? Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui ó, tem os dados do load, certo? Aqui tem os dados da instrução que depende do load, ok? E aqui eu estou buscando uma nova instrução, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o load vir para cá, entendeu? Só que esse cara eu não deixo ele ir para frente. Ninguém mais vê. Ok? E esse cara vai fazer isso daqui tudo de novo. Ele vai continuar buscando ele mesmo. Ok? Então ele vai ficar fazendo a mesma coisa por 2 ciclos. Né? Aí no final do segundo ciclo não vai existir a dependência mais. Né? Porque ele vai sempre comparar o que tiver aqui. Se o load passou para cá, tá entendendo? Aqui não vai ter load. Né? Então aí ele se livra dessa situação. Ok? Então o negócio é bem interessante. Professor, Oi. não deve ter perdido a explicação, mas por que aquela ideia de pegar uma instrução não dependente e colocar ela antes, não pode ou nesse caso não é utilizado? Pegar uma instrução? Que não é dependente do load e colocar ela como executado entre o load. Escalonar. Tem que ver se é possível, né? Se é possível escalonar. Não exatamente não, uma instrução que tiver para frente, mas que não for... Quer mudar a ordem de execução. Tá. Em tempo de compilação, né? Compilação. Essa instrução não depende, né? Então, por exemplo, você tem um load nesse ponto aqui, né? Uma instrução que depende do load aqui atrás, né? Eu posso pegar uma instrução aqui e colocar... Você pode ver isso de 2 formas, né? Você pode mover ou simplesmente você pode baixar o load, né? Você pode abaixar o load daqui para cá se essa instrução que você moveu não depende do load. Né? Então você poderia fazer esse atravessamento. Ele é CLT ali, mas você vê que ele vai calcular Tem uma de tipo né? Vai dar um tipo. Ele vai acho que não vai dar conflito. A CLT com qual? O load. O load dá com todas. O problema é o load. Se o load for... Não, tô dizendo escalonar ela e colocar ali. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Acho que dá conflito não. Não dá. Ela é escrita após o $1 ali. Isso. É um compilador inteligente, conhecer a arquitetura. Se ele fazer isso, como é que eu resolvo o conflito se ele precisar botar o stall? Colocando ali, acho que resolvia. Não, resolvia. Não, de fato, mas e se não tivesse aquela instrução? Se, né? Sim. Sim. Não, é porque... Tem que fazer isso. Não, mas o que você falou... inteligente, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Exatamente. Ele vai fazer isso, entendeu? Qualquer compilador... Agora você não pode assumir que isso é verdade para todos. Exatamente, para todos. Não, sim, mas eu tô dizendo que estou mostrando a dúvida do colega. Ah, sim. Não, tá certo. Poxa, ali, você tá tudo ofensivo. É porque aqui ele já alocou os registradores. Já é loucura. Aqui ele já alocou. Né? Então ele já passou por essa fase de ter registrador disponível. Ah, certo. Entendeu? Chega aí. Quando chega aqui, entendeu? Mas em cima da dúvida que você falou, né? Se a gente olhar para esse código aqui que está sendo exibido, o SLT aqui embaixo, né? Ele não depende de ninguém. Né? Então se você mover se o compilador, né? Olhasse daqui e movesse para cá, percebe? Você não ia ter essa perda de um ciclo aqui, né? A unidade de stall continuaria existindo normal, né? Para os casos onde o compilador não consegue achar essa instrução, mas você não perderia nada em desempenho. Então, como o colega disse aqui, né? Qualquer compilador um pouquinho mais robusto sempre faz isso. Sempre faz isso. Porque você vê que isso aqui não traz nenhuma penalidade no seu código. Ok? Então é o último caso, ele não problema. Seria o último caso, então. O stall... o que acontece é o seguinte, ó. Você sempre consegue se livrar do conflito em software, ponto. Né? Você sempre consegue se livrar dele em software, né? Então, há processadores que quando você adquire ele, né, você está fazendo essa programação de baixo nível, você tem que ver se ele tem esse suporte, porque tem processador que não tem,
Se você pegar um processador Spark, por exemplo, é a Sun que fabrica o Spark. Se você lê a ABI dele, ele diz o seguinte, ó, eu sempre vou executar uma instrução que segue um desvio. Sempre. Então, você é que vai ter que cuidar disso, entendeu? Porque ele não cuida. Entendeu? Ele não tá nem aí. Tem um desvio, tem uma instrução que segue, ele vai executar ela. Tá ok? Então, o que acontece é que o desenvolvedor já tem que pensar nisso. Se ele não achar nenhuma boa, ele tem que botar um NOP ali de baixo. Porque ele sabe que sempre essa daqui vai executar. Depois vocês vão ver que também, da mesma maneira como nós analisamos aqui, trouxemos, tem como você fazer isso também para o caso dos desvios condicionais. Então, quando o processador fornece isso, né? Então ele está tirando, ele está falando, meu amigo, pode usar qualquer compilador, que eu estou me garantindo aqui agora. Né? Então você fica livre para escolher quaisquer compiladores. Se o cara não te fornece isso, aí você já, será que o compilador vai fazer isso para mim ou não? Fazer do braço. Mas é legal, ok? Então observem aqui, gente, como é que fica a coisa agora, né? Nós temos uma unidade de detecção de hazard, né? Então olha só, aqui já está contando a historinha para vocês, né? Vocês vejam que como identificar que a instrução que está no estágio EX, aqui nós temos o estágio EX, só para lembrar, né? Aqui nós temos o EX, aqui nós temos o ID, ok? Como identificar que a instrução no estágio EX é um load? Né? Exatamente, está escrito aqui já. Eu vou olhar para o sinal main read, porque o load é a única instrução que habilita esse sinal. Eu não olho para o opcode mais, porque o opcode ele parou aqui, ó. Perdão, aqui, ó, na unidade de controle, tá vendo? O opcode é esse sinalzinho aqui, né? Vocês vejam que eu não copio ele para frente, né? Então uma estratégia muito inteligente que se usou aqui, né, foi, olha, ao invés de eu ficar copiando o opcode para frente, o que seria a solução mais trivial, né, eu vou usar o que eu tenho. Então eu tenho o main read que qualifica um load. Eu verifico aqui, então eu vou puxar esse main read para cá, se estiver um é load, ok? E agora, deixa eu só descer aqui um pouquinho para vocês verem, né? Oi? Passar o zero ali, eles estavam. Eu vou... zero está. Aí vocês vejam, aí aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui o que entra aqui. Aqui, gente, ó. Muita atenção nesse detalhe, tá? Olha aqui, olha o que ele tá pegando, ó. Se é load, olha só. Se é load, o load, ele é uma instrução do tipo I. Se ele é uma instrução do tipo I, o registrador de escrita é o RT. Tá certo? Então ele pega o registrador RT, tá vendo? Ele não pega o RD, ele pega o RT e joga aqui na unidade de detecção de conflitos. E aí ele compara, não é isso? Com os outros dois registradores aqui. Essas duas setinhas aqui, aressas, né? É o RS e o RT. Tanto forte quanto raso, ele só faz comparação disso ali, então basicamente. A diferença é que o forward ele gera o sinal de controle, né? Desculpe, esse cara também vai gerar, obviamente, né? Mas ele vai escrever aqui nos registradores. Né? Antes, vocês vejam que a escrita no PC, ela não era controlada, né? Porque todo ciclo eu escrevo no PC, todo ciclo, não é isso? Todo ciclo eu vou escrever no PC. Ou eu escrevo o +4, ou eu escrevo o endereço que eu vou desviar. Tudo bem? Então não precisava controlar a escrita. Agora não. Agora a ideia é o seguinte, ó, eu tenho que segurar as instruções que estão aqui atrás do load. Tá certo? Para eu segurar elas e manter a semântica do código, eu não posso deixar o PC ir para frente. Eu tenho que manter ele no valor que ele estava. Certo? Então o PC tinha aqui eu tirei o +4, né? Só para não poluir tanto aqui a tela. Mas o PC continua com o seu mesmo valor, né? Então o PC write aqui é um sinal que desabilita a escrita, tá? Então ele emite esse PC write 0, né, por um ciclo. Ele emite esse IFD write 0 também por um ciclo, né? E com isso ele segura essas duas instruções que estão aqui, né? Então veja, eu tenho uma instrução aqui que depende do load, tá certo? E tem uma outra instrução aqui que eu não sei nada sobre ela. Eu só sei que eu não posso deixar essa instrução ir para frente e também não posso perdê-la. Ok? Então eu forço o PC a ficar 2 ciclos gerando o mesmo endereço da instrução. Ok? Bom, aí vocês vão notar que o que acontece, né? Se eu tenho o load aqui, né? O load aqui, veja que não está acontecendo nada aqui nesse registrador IDX. Significa que o load aqui vai fazer sua computação normalmente. Tá? Não vai ter problema nenhum. Aqui, não é isso?
eu vou estar buscando uma nova instrução, só que essa nova instrução ela não vai escrever aqui, ó, no registrador IFD. Estão entendendo? Por que ela não vai escrever? Porque eu estou travando, estou congelando a escrita no registrador IFD. Então eu estou buscando a instrução, uma nova instrução, né? Mas eu não consigo escrevê-la aqui no IFD. Eu não posso escrever porque a instrução que depende do load está aqui. Né? Todas as referências a essa instrução estão aqui dentro. Ok? Já tem duas referências do RT ali no IFD, registro RT ali embaixo. Na verdade, podia ter só uma, né? E a gente puxar as linhas aqui, né? De fato, não precisa ter. Aqui, ó. Economizar uma linha. Economizar uma linha. Tá? É a mesma coisa. Mesma coisa? Mesma coisa. Tá bom? Deixa eu verificar. Perfeito. Então, pessoal, olha bem como se resolve esse caso, né? Então, no ciclo atual, nós temos o load, né? Aqui no estágio X, e temos uma instrução que depende do load aqui no estágio ID. Tá certo? Feita essa comparação aqui na unidade de detecção de hazard, né? Vai ser verificado que as instruções dependem, né? É um load. Então, eu vou desabilitar a escrita no registrador IFD e vou desabilitar a escrita no PC. Significa que durante esse ciclo eu não busquei uma nova instrução. Tá certo? Então, a instrução que depende do load continua aqui. Continua aqui. Tá certo? O load e seus resultados vão ser computados e vão ser escritos aqui. Tá certo? Aí vocês me perguntam, o que vai ser escrito aqui? Zero. É o zero do multiplexador, né? Congelado, né? Escreve, porque aqui não tem. Não está desabilitado. Né? Mas ele nem Zero, escreve. zero, zero. Mas pode ser zero. Cara. Ele nem escreve o mesmo valor, não? O que acontece é o seguinte, o valor, porque veja que aqui ele escreve aqui o resultado da leitura dos registradores, né, o que vem da instrução. Ele faz isso de novo, porque é a mesma instrução, por 2 ciclos, né? Então, na verdade, não é que ele escreve zero aqui, ó. Ele não escreve zero aqui, não. Zero é no controle. Ok? Exatamente. Ele vai escrever zero no controle. Você vê que a saída da unidade de detecção de hazard, além do travamento aqui atrás, nesses 2 registradores, ele gera um seletor. Esse seletor antes ele não existia. Não é? Antes, a unidade de controle gerava diretamente os sinais de controle. Se vocês olharem no slide anterior aí, é isso. Agora tem o zero. Qual que é a semântica de ter zero aqui? Todos os sinais. Nós somos desabilitados. Aí eu não faço escrita em qualquer unidade de memória, seja no registrador ou na memória principal. Então, a semântica do zero aqui, ó, de ter zero aqui, significa o seguinte, eu vou passar alguma coisa para cá. Possivelmente essa coisa é diferente de zero, entendeu? Vai ter algum dado aqui, tá certo? Eu vou estar fazendo alguma coisa na ULA, inclusive, ok? Só que, como eu estou passando zero, ele vai fazer alguma operação na ULA, que tenha lá o código zero, que não nos interessa, tá? Porque usar a ULA não tem problema. O problema, todo, exatamente, é você garantir que não vai ser escrito nada, nem na memória de dados e nem no banco de instrução, porque isso daí vai alterar a semântica do código, né? E o resultado final do programa. Então, quando ele põe zero, ele está colocando zero no main write, ele está colocando zero no reg write, né? No main read. Tudo bem? Ele está colocando zero em todo mundo. Então, vai ser passado alguma instrução aqui para ser computada, tá? Com valores diferentes de zero, possivelmente, tá? Só que isso não vai alterar o estado do programa. Na verdade, você não está passando a instrução, porque ela já ficou ali, né? Isso, exatamente, eu não estou Você passando tá isso. os sinais que faz o que não foi escrito. Exatamente. Tá? Então, gente, o significado é esse daqui. Quer ver? Deixa eu ver se... Olha aqui, ó. Aqui fica maravilha para estudar isso, ó. Eu tenho um load, né? Dá pra enxergar direito. A controvérsia daí. Há controvérsias, né? Então vamos lá. Agora sim. Agora ficou um pouquinho melhor. Pai, eu já estou lá no desvio ainda. Agora sim. Então vamos lá. Então, vejam bem que esse caso aqui é emblemático, né? Porque nós temos load e end, né? E o end, como vocês sabem, depende do load. Aqui não há nenhum problema, tá? Aqui está tudo ok. Agora, nessa situação, né? Agora sim, o load está lá na ULA, né? E o end está aqui atrás, tá certo? Então, nesse momento, a comparação da unidade de detecção de hazard vai dar ok, né? Porque o main read aqui está habilitado porque é load, né? E a escrita, né, do load vai coincidir com a leitura do end, tá certo? Então, se vocês observarem, o próximo desenho aparece assim, ó.
né? Aparece uma, o que nós chamamos aqui de bolha, né? O load continua, né? Então o load continua lá seu caminho de execução normalmente, aparece uma bolha no pipeline, tá? Que é uma instrução que não causa qualquer mudança de estado, tá? Isso é chamado de bolha. E o end e o or, né? Que estava atrás do end, continuam aqui, ó. Eu travo os dois, né? Na verdade, a bolha são sinais de controle setados em zero. Porque não existe uma instrução igual no OP. Não, mas na verdade você vai ver outro caso que eu vou gerar zero mesmo. Vai ter um caso aqui que gera zero, tá? Esse caso aqui é esse, né? A gente chama de bolha por esse motivo. Então, ok. Vocês entenderam, pessoal, essa parte aqui que eu estou explicando? Acompanhado? Tudo bem? Tudo bem? Então tá ótimo. Então tá bom. Então vocês vejam que... Então só acompanhando o raciocínio, né? Nós temos a dependência RAW, essa dependência gera um conflito, tá certo? E há uma situação de conflito devido à dependência RAW que gerou um stall. Tá certo? Que gerou um stall que a gente está resolvendo via unidade de detecção de hazard. Tudo bem até aqui? Maravilha, né? Então tá bom. E aí continua o código normalmente, né? Veja que esse negócio aqui é totalmente ciclo, né? Eu poderia ter um load que segue outro load, e ele vai gerando, né? Entre um load e outro ele vai botando uma bolha ali, o negócio vai ficando interessante, tá? Perfeito. Então agora vamos tratar desse outro caso de hazard aqui, que é o hazard dos desvios, tá? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para eu... Ok? Então o desvio, ele é um caso particular, tá? Então veja, nós temos a dependência de controle, tá? A dependência de controle, ela envolve descobrir para onde o código vai, tá? Então, a dependência de controle, ela gera um conflito. Tudo bem? Ela gera conflito, certo? Então, é o que nós chamamos de hazard de desvio. Então, a questão toda é que, originalmente, nós resolvíamos totalmente a instrução de desvio condicional lá no estágio main. Era lá no main que a gente computava ela no estágio EX, ok? Aí a gente escrevia o resultado zero no iterador de pipeline, aí no próximo ciclo a gente pegava o resultado zero e ia comparar lá. Então era no estágio main, percebe? Era no quarto estágio que a gente realmente ia desviar. Ora, se eu estou resolvendo isso no quarto estágio, eu tenho 1, 2, 3 instruções já no pipeline. Ok? Que podem não ser as instruções que a gente queira, né? Porque se eu desvio, aí essas 3 aqui são instruções da sequência, né? O PC não sabia nada disso, ele estava somando mais 4, mais 4, mais 4, e aí jogou 3 instruções, ok? Bom, então primeiramente tem um termo que eu queria chamar a atenção de vocês, já defini, que é o seguinte: esse espaço no pipeline, esse espaço de estágios no pipeline, até um desvio ser decidido, é chamado de delay slot, slot de atraso, tá certo? Então observe que quando nós resolvemos o desvio condicional no estágio main, nós temos um delay slot de tamanho 3, ok? O que implica isso? Que eu preciso de 3 instruções, ok? Ou melhor dizendo, que o hardware exige 3 instruções seguindo um desvio, tá me entendendo? Seguindo um desvio para tomar uma decisão, ok? Então eu falo assim, vamos resolver isso agora por software. Vamos resolver por software. Significaria que, após cada desvio, você tem que me achar 3 instruções que ou são NOPs, percebe? No caso anterior, para cada dependência, se a gente fosse resolver por software, você colocava um NOP, né? Ou no caso do load, né? Ou originalmente, quando a gente não tinha for nem nada, você colocava até 2 NOPs, né, para transformar ele numa distância 3. Não era isso? Estão ocupando meu raciocínio com relação a resolver por software? Agora vamos resolver por software o caso do desvio condicional. Vamos garantir que, independente do resultado do desvio, meu código permaneça correto. Tá certo? Então, originalmente, pela nossa máquina MIPS com pipeline, como ele decide o desvio no quarto estágio, eu tenho um delay slot tamanho 3. Eu preciso de 3 instruções válidas seguindo um desvio. 3 instruções válidas, ok? Se você achar 3 instruções válidas no código, você vai inserir elas atrás do desvio. Se você não achar, você insere NOPs. Ok?
o que são 3 instruções válidas para ser colocadas embaixo de um desvio? O que seriam 3 Seriam instruções? executados independente do desvio. Independência. Exatamente, que seriam executadas independentemente do desvio, né? Então, o que acontece? Ó, esse desvio aqui, tá certo? Ó, observa que esse desvio aqui, ele vai desviar para essa instrução. Depois vocês podem computar aqui os resultados, assumindo um valor aqui no $3, tá? E ver que ele desvia para cá, ok? Essa instrução, vejam que não há nenhum outro desvio entre o BEQ e o load. Concorda comigo? Se esse desvio for tomado, ou se ele não for tomado, vocês concordam comigo que eu vou executar o load? Sim. Ok? Então veja bem, como ninguém aqui, ó, se vocês olharem entre o BEQ e o load, ninguém aqui escreve no $7. Perceberam? Então eu poderia facilmente pegar o $7 aqui, ó, e jogar aqui atrás do BEQ para ele ir preenchendo o delay slot. Mas quem faz é o computador, professor? É o compilador. É o compilador. Gente, É o compilador. De novo, né? Ele segue o mesmo raciocínio, né? Percebe? Então o compilador, né, inteligente, sabendo dessa limitação do nosso processador, né, ele poderia olhar esse caso, veja, é o desvio, ok? Ele pode pegar alguém daqui no meio? Não pode. Daqui do meio não pode. Né? Ele não pode pegar esse cara aqui e botar aqui. Ok? Porque esse cara aqui, ó, a execução dele depende do resultado BEQ. Né? Então, todo mundo que depende do resultado BEQ, você não pode colocar no delay slot. Ok? Agora, quem é independente, esse cara aqui é independente. Ok? Essa instrução, certamente deve ter uma instrução aqui antes do BEQ, né? Ela é independente. Ok? Se ela não tem uma dependência verdadeira de dados para o BEQ, você poderia pegar ela e jogar aqui. Percebe? Porque, né, independente, a não ser que o BEQ seja um alvo de um desvio, né? De outro desvio, imagina, você desvia e aqui é outro BEQ. Né? Então, se esse não for o caso, a instrução que segue aqui antes do BEQ, que você poderia colocá-la aqui para baixo. Diga. É isso. Tudo bem? Então, esse é o tipo de abordagem que se faz por software. Tá? Então, primeiramente, o ponto importante, né? Tem o pipeline, eu vou ter conflito de controle. Você tem pipeline, você tem conflito de controle. Tá? O conflito de controle não tem como você resolvê-lo, tá certo? Antecipadamente, sem nenhuma penalidade. Nem sei como é que eu vou falar isso agora, mas mais pra frente tem como a gente resolver sem penalidade. Por enquanto não. Por enquanto não. Porque você não sabe que é um BEQ quando você busca a instrução. Na hora que você sabe, ó, é um BEQ, você já está lá na frente do pipeline. Entendeu? Então não tem como você resolver ela sem ter penalidade. Na verdade tem um jeito de resolver isso, mas é complicado falar essas coisas, né? Porque tem, mas não tem. Não tem agora, vai ter depois. Ok? Mas o interessante do BEQ, assim, o que eu quero que vocês entendam nesse momento, na verdade, é que eu tenho que prover uma estratégia de resolução do conflito ou do hazard control. Tá? Eu tenho que prover uma estratégia. Tem estratégia que a gente resolve sem qualquer penalidade. E tem estratégia que tem a penalidade. Ok? Tem a penalidade. Ok? Então, nós vamos ver aqui... Bom, vejam que quando ele tem 4... o que eu vou falar para vocês? Quando eu resolvo o BEQ lá no estágio main, você veja que o negócio fica bem complicado. Quanto mais para frente você resolve o BEQ, pior fica. Ok? Então, qual seria uma alternativa? Tentar resolver ele o mais cedo possível. Ok? Se você põe o BEQ para tentar resolvê-lo o mais cedo possível nos estágios do pipeline, você minimiza o delay slot. Muito bem. Né? Então, se você tiver que pagar alguma coisa, você paga pouco. Né? Se o BEQ ficar lá na frente, se o BEQ ficar lá na frente, você tem que pagar muito por isso. Entenderam o raciocínio da ideia, mais ou menos? Eu vou tentar, tá? Então veja bem. A máquina MIPS, ela tem uma estratégia ela tem uma postura quanto à execução de instruções de desvio condicional, que é o seguinte, ó, ela sempre assume que o desvio nunca vai ser tomado, tá? Que a instrução nunca vai desviar, tá? Então, como a instrução nunca vai desviar, ele busca a instrução e ele vai buscar a próxima. Ele sempre vai buscar a próxima. Ok? Não interessa. Ele sempre vai buscar a próxima. Ok?
Então, a questão toda vai ser o seguinte, ó. Dado que o MIPS faz isso, nós vamos prover um hardware aqui para que, se o desvio for realmente tomado, eu anule essa instrução. Percebe? Eu vou anular. Então, eu trouxe uma instrução, era uma instrução válida. Eu vou transformar ela no NOP. É um pouquinho diferente. A gente vai usar os mesmos hardwares, só que vai ter só uma mudançazinha semântica, entendeu? Que eu vou transformar, literalmente falando, eu vou transformar isso. Ela iria executar alguma coisa, um ADD, um sub, um load, talvez um outro BQ. Vou transformar ela num SLT $0, $0, $0. Vou fazer isso na instrução, em hardware. Ok? Então, como eu vou fazer isso na instrução, o que vai acontecer? Vai aparecer uma bolha. Tá? Só que essa bolha vai ser, na verdade, não vai ser igual àquele caso anterior do load. Essa bolha vai ser porque vai aparecer uma instrução NOP realmente. Tá? Dentro do hardware. Ok? Então, veja bem, ó. Nesse caso, considera que o desvio não vai ser tomado. É o caso do MIPS, né? Então, a gente chama de branch not taken. Tá? Uma vez que o stall... É necessário mais um hardware para limpar as instruções, caso elas não sejam as instruções corretas. Então, o que acontece, né? Se eu tiver o BQ sendo resolvido lá no quarto ciclo, se na hora lá do sinal 0, né? O sinal 0 deu 1, quer dizer, a comparação é verdade. E o sinal de controle aqui é 1, falo, putz, é um BQ, ele vai ser tomado. Tá certo? Então, o que eu precisaria fazer? A grosso modo, eu precisaria pegar a instrução que está atrás do BQ, anular. A instrução que está atrás dessa ainda, quer dizer, a instrução que está lá no EX, eu preciso anular. A que está no ID, eu preciso anular. E a que ele está buscando lá da memória, eu preciso anular também. Tá certo? Então eu preciso anular todas as três anteriores aqui. Não é tão grave porque ainda não escreveu nem na memória, nem no sistema. Ainda bem. Mas de qualquer maneira, você precisa anular. Senão você podia... Aí se fosse, aí quebra tudo. Né? Aí ia quebrar tudo. Perfeito. Por isso que ainda é possível anular, né? Porque senão não seria. Ok? Então, gente... O que nós vamos fazer? Ó? Então, bom, isso é o que eu disse para você. No esquema anterior, a decisão só é tomada no estágio main. Né? Então, é isso daqui que está acontecendo no contexto atual. Né? Então, caso o desvio seja tomado, o branch seja taken, né? Eu preciso limpar todos os três estágios anteriores. Vou ter 3 ciclos de clock perdido por desvio. Por desvio. Toda vez que o desvio é tomado, eu perco 3 ciclos. Ok? Então, para diminuir, o que nós vamos fazer primeiro aqui na máquina MIPS? É uma estratégia amplamente adotada, né? Nós vamos antecipar a decisão do estágio main para o estágio ID. Então, eu vou pegar 2 ciclos e vou trazer ela aqui. Isso implica Tá que certo? você vai ter que fazer a conta agora. Você vai ter que dar uma unidade de subtração. Exatamente. Lá no ID. Lá no ID. É. Bom, então mudanças de hardware, né? Vejamos aqui, né? Então, com isso, se você vai tomar a decisão... Então, antes, você tinha que anular 3, correto? Agora, como você está diminuindo 2 estágios, você só precisa anular uma. Ok? Menos mal. Ok? Então, economia de 2 ciclos de clock. Você vai limpar somente a instrução que está sendo lida, a instrução que está sendo buscada. Só ela que você vai limpar. Tá certo? Então, que mudanças nós faremos, né? O cálculo do endereço de desvio, que eu vou ter que fazer antecipadamente, né? E a comparação, né? Que é isso daqui, tá certo? Então, olha como é que fica agora a nossa unidade. O que aconteceu de diferente? Aconteceu isso daqui, ó. Esse hardware aqui, ele não está totalmente fechado, porque... Uxi, se for tudo, vai ficar complicado aqui, tá? Mas eu vou chamar a atenção para os pontos mais importantes, tá? Vocês vejam que aparece isso daqui, ó, que eu já circulei, essa unidade comparadora, ela não existia antes, tá? Existe essa outra unidade aqui, ó, que é a unidade do desvio. Essa existia, mas era pra frente. Era para frente. Esse cara aqui estava dentro da ULA, né? Na verdade permanece lá e nós fizemos uma cópia dele para cá, tá? Então o que acontece aqui, gente? Ele vai comparar, como eu disse para vocês, isso daqui é apenas um resumo, tá? É apenas um resumo. Aqui não tem todos os detalhes, ok? Porque inclusive sai um sinalzinho de controle daqui de dentro, ó. Perdão, daqui da unidade de comparação, tá? Não está colocado aqui. Mas esse cara compara, tá? Os dois operandos, né? Que é o que se espera fazer da instrução BQ. Só apagar aqui. Tá? Esse sinal aqui, ele vai ter que ser levado... dependendo,
desculpe, daqui sai um sinal de controle, né, que é como se fosse aquela linha 0, tá? Junto com o controle, né, eu vou decidir que a comparação é verdadeira e é uma instrução BEQ, tá certo? Então, com base nisso, né, se é o BEQ, né, se é o BEQ eu sei que via unidade de controle, eu sei que é o BEQ. Se a comparação é verdadeira, eu sei via essa unidade aqui de comparação que está aqui embaixo, tá certo? Então, se essa condição for satisfeita, então o que nós vamos fazer, pessoal? Nesse caso particular, nós vamos ativar, veja bem que há uma linha aqui, ó, chamada IF Flush. Essa linha nova aqui, ó. IF Flush, tá certo? Essa nova linha IF Flush, pessoal, ela vai habilitar a escrita do sinal 0 aqui dentro. Então, o que ela vai fazer? Lembra que, originalmente, né, quando seguindo o desvio, ganhou outra instrução, né? Então, o que o PC vai fazer, né? Ele buscou o BEQ, ele vai somar mais 4, ok? Se o BEQ for tomado, se o desvio for tomado, essa instrução aqui tem que ser anulada. Essa instrução aqui, ó, ele está colocando ela aqui, tá certo? Então essa instrução pode ser um ADD, pode ser qualquer coisa, ok? Com essa estratégia aqui de flush, ele vai escrever 0, então aqui vai ser preenchido com zeros, entendeu? Então isso daqui, independente do que ele trazer da memória, vai ser transformado num SLT 000, tá? Uma instrução que não tem alteração nenhuma sobre o código, ok? Então, com essa estratégia aqui de escrita, eu consigo ter uma penalidade mínima, né, de um ciclo, né, não tem como eu fazer melhor que isso, para o caso do desvio ser tomado. O que é muito importante? Vocês notarem que eu só tenho essa perda de ciclo quando o desvio é tomado. Quando o desvio não for tomado, eu continuo normalmente, ok? E outra coisa muito importante. Essa instrução que segue o BEQ é ela que eu vou anular. O BEQ, muito embora eu vou resolver ele totalmente aqui, olha, no estágio ID, ele vai continuar no pipeline normalmente. Tá? Obviamente, agora sem fazer qualquer efeito, né? Mas ele vai passar aqui por todos os estágios, né? As instruções que estão à frente do BEQ também seguem o seu caminho sem ter qualquer alteração. Tem um multiplicador do FET ali para poder segurar o endereço quando você dá o flush? Aqui, não, aqui é do BEQ, né? Eu computo o BEQ, tá certo? E agora eu passo para o PC, né? Atualizo o PC. Você está falando desse daqui, né? É esse multiplexador é o que estava aqui na frente, né? Mas quando você dá um flush, ele já não está... Você buscou a instrução, você deu flush. Para você não perder essa instrução que você buscou. Não, mas você tem que perder ela. Você tem que perder ela. Você buscou errado. Não, sim, mas aí o endereço que você vai... Ah, sim, o endereço do PC. Você tem que ter um controle Já tem o ali. endereço novo. Tá certo. Eu não travo o PC, tá? Eu não travo o PC. O PC, ele vai escrever agora o novo endereço, né? A única coisa que eu não vou travar ninguém, diferentemente daquela estratégia do load, né? O load, ele congela, né? A estratégia de stall que até errado eu usar o termo stall, né? Eu estou dizendo o seguinte, aquele endereço do mais 4 lá, você não travou, mas você vai, se for um BQ, você vai dar um flush já automático já? Sempre isso vai acontecer? Ou só se for verdadeira a comparação? Não, só se for verdadeiro. Só se for verdadeiro. Só se for verdadeiro. É porque assim... Tá. Não, é porque daí se for verdadeira, daí ele vai passar o endereço de desvio ali. Porque como eu disse, né? Aqui está bastante resumido, mas o que acontece, você pode ver que o flush, ele sai do controle. Então, na verdade, é o seguinte, essa comparação aqui volta para o controle, entendeu? Na verdade, não precisaria nem sair, Felipe. Ó, o que acontece é o seguinte, daqui vai ser um sinalzinho 0. Eu pego o control aqui, ó, que está sendo o sinal BQ, e jogo numa porta end. Entendeu? E habilito esse flush aqui. Entendeu? E faço ele habilitar. Você vai junto com o 0 ali para dar um end. Então, exatamente. Então, percebeu? Então o flush vira 1 ou vira 0. Você entender mais ou menos? O flush, ele não é gerado pela unidade de detecção de hazard. Ele é gerado pela unidade de controle. Entendeu? Ele é gerado pela unidade de controle. Porque na hora que você pega já o opor, você já sabe. Exato. Então eu já ponho ele aqui numa entrada, né? Aí eu só pego o resultado da comparação. Na verdade ele dá 1, aí vai passar lá. Aí ele joga aqui no flash. Se der 0, ele desabilita. Professor, Oi. é muito custoso se ele assumir que o salto vai acontecer?
muito custoso. É que ele vai perder o PC. Porque já dá um Se não tempo, acontecer, ele né? vai buscar onde pra você depois? Se assumir que sempre vai acontecer, você vai ter que sempre Sempre dá flush, descartar ali sempre tá a- descartado. Aí você vai ter que buscar. Aí você vai ter que fazer o que eu tava pensando, que é como é que você vai guardar o endereço daquela que você descartou. Né? Quando não acontecer. Exatamente, porque é o que eu tava pensando, só que daí depois. Né? Porque se você for fazer isso aí, você considerar que vai ser sempre. Você vai ter que guardar aquilo aí, você vai estar descartando, é como se você colocasse uma bolha, né? É. Como se colocasse uma bolha. É que é assim, ó. Aí você fala, mas... E se for, por exemplo, um desvio que ele sempre desvia anterior, né? Esse caso aqui, quase sempre ele vai desviar, né? Só no 8. Entendeu? Por aqui não tem como você detectar isso, né? Você pode ver que ele não guarda, ele não se preocupa com o endereço, né? Ele se preocupa com a comparação. Isso daí que você está falando é uma tabela de predição de desvios, entendeu? Que aí a gente vai inserir mais para frente aqui, ó. Então nós temos aqui o BQ, tá certo? A instrução anterior ao end, ok? Então, vamos assumir aqui que o desvio vai ser tomado, tá? Então, assumindo que o desvio vai ser tomado, pessoal, a figura que nós temos na sequência é essa, ó. Olhem aqui para o lado, tá? Perdão. Olhem aqui para o ladinho, vocês verem aqui o que está acontecendo, ó. O que vai acontecer é isso, tá? O BQ vai desviar para esse ponto aqui, ó, tá? Para o load, ok? Então aqui em cima, né, eu trouxe o BQ, no próximo ciclo o processador vai buscar o end, ok? Como agora nós temos essa estratégia, né, de identificação do resultado do desvio, então se o desvio for de fato tomado, é isso que nós estamos assumindo, o BQ continua seu fluxo normal, embora ele já terminou tudo que ele tinha que fazer, vai aparecer agora um NOP, tá vendo? Um NOP, tá? E aqui aparece na sequência o load. Então ele cancela o end, né? Veja bem que ele estava buscando o end. Ele cancela o end escrevendo 0, tá? E aí no próximo ciclo ele pega o load. Tudo bem? Erros muito comuns aqui, pessoal, em exercício, é a pessoa achar que pelo fato da gente ter mudado o hardware aqui, ter trazido ele para antes, ele consegue tomar a decisão e após o BQ vai vir um load. Não vem, tá? Ele tomou a decisão de desvio, ele vai perder um ciclo, tá? Sempre vai perder esse ciclo, não Tem tem que jeito. falar, né, senhor? Não tem ainda, não. Aqui eu não estou Não considerando... escolamento, desculpa. Não o dinâmico que estava falando agora. Se eu colocar como eu diminuo o delay slot... Não, se eu colocar uma instrução ali que válida... Não, então você tem que tirar o flush, né? Aí você tem que tirar, aí você Entendeu? não pode ter opção. Como ele colocou o flush, aí você não pode fazer o Aí não escalonamento. importa, né? Aí não importa, se mesmo se tiver algum... Não pode, Quer Felipe. dizer, não pode, porque Não daí pode já mais. tá certo. Porque aí ele vai eliminar uma instrução válida, entendeu? Ah, válida, Então, certo. se tem... Exatamente. Se tem essa estratégia aqui de hardware em que ele vai dar o flush, né? Ele vai limpar o registrador, eu não posso mais fazer escalonamento das instruções. Posso né? organizar o relógio. Ok? Agora já é. Tudo bem? Agora óbvio, né? Agora você veja, né? Se eu vou para resolver isso por hardware, aí eu tenho essa implicação. Por software, eu tenho a chance de não perder. Né? De não perder de jeito nenhum. Porque se ele não tomar o desvio, perfeito, eu não vou perder de qualquer jeito. Né? Porque ele sempre está buscando a próxima, ok? Agora, se ele tomar o desvio, se eu tiver achado uma instrução válida, eu não perdi de todo jeito. Percebeu? Essa estratégia aqui essa situação do conflito de controle, ela é muito interessante porque quando você coloca a resolução por hardware, né, que nesse caso aqui nós vimos, né, que é colocar um flush no registrador de pipeline, se o desvio for tomado, você perde o ciclo. Você perde o ciclo, não tem meio termo, ok? Se você abandona essa estratégia, ok? Fala, não, eu vou sempre resolver por software, ok? Então, o que vai acontecer? Quando o desvio acontecer, se o compilador tiver encontrado instruções válidas, você não perdeu nada. Né? Se o compilador não tiver encontrado, você perdeu de novo um ciclo. Né? Então, no pior dos casos, você empata com o processador, mas né, na média você vai ganhar do processador. Okay? Em relação àquela parte que eu disse que o compilador no branch pegava a instrução que ia executar de qualquer modo e subia ela. Você não mudaria a semântica do código? Não mudaria porque você vai executar a instrução de todo jeito. Mas o endereço que ele ia mudar lá no bloco de instruções, aquela instrução está naquele endereço. Quando ele fosse para o branch, pegar a comparação,
e tivesse que pular, ele não pularia aquela instrução? Não, mas aí você tem que alinhar o desvio. Você tem que alinhar o desvio. Né? A sua observação é muito boa, porque é esse caso aqui, né? Se eu pegasse o load e transformasse ele para cá, não é isso? Então, obviamente, agora eu não vou desviar para o 7, eu vou desviar para o 8. Né? Duplicaria a instrução, então? Ou não? Não, você move ela mesmo. Você move. Você não pode duplicar a instrução, né?